Oi, gente, bom dia. Espero que estejam todos bem aí, apesar do frio, né? Tá fazendo aqui, nossa, tá gelado. Fez 5 graus essa noite, então, assim, muito frio. Vou falar aqui hoje com vocês um pouquinho sobre a linguagem impessoal. O que é essa linguagem impessoal? No relatório de estágio, muitos alunos se perguntam: professor, eu vou fazer na primeira pessoa ou na linguagem impessoal? O que eu recomendo à maioria dos meus orientandos? A linguagem impessoal é que vocês vão utilizar mais, por exemplo, na redação do Enem, num TCC, no trabalho de conclusão de curso e no artigo acadêmico também. Mas por que essa linguagem impessoal? Os trabalhos acadêmicos científicos devem avaliar e descrever os fatos e fenômenos pela sua importância à humanidade, e não as pessoas que publicam. Deve-se escolher a terceira pessoa do singular com o uso da partícula se nos textos que serão escritos para a apresentação dos mesmos. Essa é a forma usual para a exposição dos trabalhos da comunidade científica. Assim, ao invés de vocês escreverem, por exemplo, eu pesquisei, eu realizei, descreve-se, pesquisou-se, realizou-se. A impessoalidade caracteriza pelo emprego de verbos e pronomes em terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular? Então, ele. No intuito de conferir ao texto uma isenção, imparcialidade maior. Tanto o emprego exagerado como a sua ausência pode causar prejuízos imensuráveis ao texto. Por exemplo, em uma dissertação argumentativa, como eu falei anteriormente, essa impessoalidade é indispensável, porque passa mais credibilidade ao texto de vocês. Aí deixa de ser uma opinião sua para ser de uma forma impessoal, ou seja, você pesquisou, realizou umas pesquisas, vivenciou aquilo e está dando sua opinião. No entanto, é embasado num estudo prévio sobre determinado assunto. Aqui eu coloquei para vocês, algumas reflexões sobre os textos, o que tem que ser clareza, concisão e a impessoalidade, como eu falei anteriormente para vocês. A impessoalidade, então, aí os verbos sabe-se, entende-se, recomenda-se. O tempo verbal poderá variar de acordo com a natureza do trabalho orientador. Ou seja, alguns orientadores, como é um relato, não é errado vocês fazerem em primeira pessoa, Realizei o estágio, tal, mas a maioria prefere sim a linguagem impessoal. Aí, devido a isso, vocês vão colocar o estágio. Este trabalho visa descrever as atividades realizadas pelo aluno, nome do aluno, cursando tal período, faz uma apresentação prévia, tudo isso de uma forma impessoal. Aqui, então, jamais utilizarem expressões como eu acho, na minha opinião, do meu modo de ver, isso não passa credibilidade. Como eu falei anteriormente, o estudo tem que ser pautado, por isso vocês têm uma fundamentação teórica, tem um trabalho prévio para vocês se pautarem em opinião que são importantes naquele determinado assunto, ok? Como eu falei aqui, o verbo na terceira pessoa, e utilizando a partícula, aí o pronome se. Aí eu coloquei outro exemplo aí para vocês, Emprega-se o verbo mais o pronome se. Aí. O presidente da associação já redigiu o requerimento. Já redigiram o requerimento, o verbo na terceira pessoa do plural. Aí outro exemplo que eu coloquei também. Aí vocês podem olhar o verbo. Optou-se, aprende-se, acreditava-se, fala-se, Então aí você não vai colocar falei, Sempre o verbo aí no caso na terceira pessoa para ser impessoal. Aí eu coloquei outro exemplo para vocês darem uma olhada. Aqui, exemplo de transformação. Aqui é uma linguagem pessoal, ou seja, a primeira pessoa do singular, eu. Aí inicia, A meu ver, o que acontece no Brasil é uma corrupção generalizada e não me admira que isso não mude daqui a 100 anos.
Agora, na linguagem impessoal, lembre-se, o verbo com a partícula passivadora ou o índice, né, de indeterminação do sujeito é o pronome se. Então, aí iniciando. Pode-se afirmar que acontece no Brasil uma corrupção generalizada e possível que isso não mude daqui a 100 anos. Ok? Aí só para vocês olharem a transformação. Aí eu coloquei um exemplo, tá? De um texto, uma redação argumentativa muito boa, em que todos os verbos estão aí na impessoalidade. O que não pode acontecer no relatório de estágio? Tem alunos que permeiam, começam na primeira pessoa, vão para a linguagem impessoal e utilizam até no plural, a primeira pessoa do plural, no caso nós. Então, se você começou na primeira pessoa, você vai na primeira pessoa até o final do texto. Se você optou pela linguagem impessoal, é a linguagem impessoal até o final do texto. Aí, para isso, vocês vão utilizar sempre o estudante, o aluno, para definir o que vocês realizaram nas atividades aí inerentes ao estágio. Aqui é a continuação do texto. Coloquei uma dissertação para vocês verem como que são os verbos aí na linguagem impessoal. Aí vocês podem ver que não tem pessoalidade nenhuma, sempre impessoal. Aqui tem alguns verbos, some-se. Coloquei um material bem sucinto para vocês darem uma olhada, que é um assunto que gera bastante dúvida, que é a linguagem impessoal. Como eu falei anteriormente, eu recomendo a utilização dela, porque é uma linguagem que vocês vão utilizar mais na trajetória acadêmica de vocês, ok?